Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que você está assistindo esse podcast, mas eu estou aqui hoje para conversar com a Fabiana Gomes, que é a co-founder aqui do Grupo Seven. E nós vamos trazer vários temas sobre empreendedorismo, sobre como você faz para se destacar e crescer no meio empresarial. E hoje eu vim aqui com uma pessoa muito importante para nós, que é a Fabi. Fabi, quero te desejar boas-vindas. Estou muito feliz de você estar aqui, participando do nosso podcast. Obrigada, João. Sou eu que agradeço o convite, sempre. Muito feliz mesmo. E eu queria que você começasse, Fabi, se apresentando, né? Quem que é a Fabiana Gomes? Fabiana Gomes. Uma menina... Menina não, né? Já estou velhinha. Vou fazer 37 mês que vem, então já tô uma mulher, né? Uma menina do sul de Minas que... sonhava sonhos pequenos, que gosta muito de família, que conheceu o marido quando tinha 17 anos e a gente está junto até hoje. E que posso dizer que a minha melhor versão eu vivo hoje, que é ser mãe, né? Mãe do João Pedro, mãe da Maria Júlia, mãe do Tomás, que está no céu, e uma empreendedora. Que legal. Que acho que eu consegui alcançar coisas que eu nem imaginava. Então, essa sou eu. Que legal. E hoje nós vamos conversar exatamente sobre isso, né? Conversar sobre a sua jornada, como que foi essa sua evolução, como que foi no início, né? De onde você veio, né? De onde a Fabi veio. E aí acho que a gente pode começar por aí. Sim. De onde a Fabiana veio? Fabiana veio do interior do sul de Minas, numa cidadezinha que chama Alfenas, que tem 90 mil habitantes, universitária, que tem pais que são... Meu pai era muito rígido assim com questão de educação. Uma mãe que sempre cuidou da casa e cuidou muito bem da gente, então ela fazia exatamente aquilo que ela e meu pai combinavam. Né, com a gente, assim, nas questões de... ela tem que ter hora para acordar, tem que ter hora para estudar, tem que ter hora para tomar banho, tem que ter hora para almoçar, e tal hora tem que estar pronto para a escola. Era isso que minha mãe fazia. Caramba. Então, a gente era... Eles tinham um forte combinado. Eles tinham um forte combinado. Tipo, meu pai dava direção e minha mãe... Ela cumpria com a jornada. Que legal. E se a gente descumprisse, no final do dia, eles conversavam e ele contava. Mas por que você não estudou as 2 horas que tinha que estudar hoje? Sério? Que sério. Isso. E tomava tabuado. Eu lembro, eu era muito pequena. Meu pai sempre gostou muito... Ele foi uma criança criada muito solta, né? E de uma infância bem pobre, assim. Eu falo pobre de dinheiro mesmo, não de outras coisas. Mas, com 8 anos, ele morou sozinho e eu acho que isso agregou para ele muita coisa para a nossa criação. Né? Sou eu e mais 2. Né? Eu sou a mais velha. Tenho uma irmã de 30 e outra de 24. E 2 já são casadas. A mais nova está enrolando, mas vai dar certo. E o meu pai... Comprometendo ela aqui. E o meu pai sempre falou, olha... Vamos estudar, porque é aquilo que a gente estava conversando ontem um pouquinho, né? Ele sempre prezou que... Ele sempre dizia, olha, eu quero que vocês estudem para vocês não depender nem de mim e nem de ninguém. Então, se você quiser casar, ter sua família, tudo bem, mas se você não quiser também, você vai ser autossustentável. Você vai conseguir viver a sua vida. Perfeito. Então, ele sempre deu foco nisso. Né? Eu me formei em fisioterapia. Trabalhei pouco na área, porque quando eu entrei na faculdade, eu já tinha conhecido o Pedro. Você conheceu 17 anos atrás, né? Eu conheci ele... Ou com 17 anos? Com 17 anos. Com 17 anos, né? E eu tinha 17 e ele tinha 18. Nossa. Eu adorava e adoro ainda vôlei, essas coisas. Então, eu tinha campeonatos... Eu ia, e foi um desses campeonatos que eu conheci. Ele foi jogar basquete para o time de Alfenas e eu jogava vôlei. Entendi. E daí era Jime. A gente foi para Campo Belo e lá a gente se conheceu. A gente tinha um menino do futsal que ele sempre fazia casalzinho, então ele falava assim, fulano com fulano. Ele ditava regras, sabe? Daí a gente, tá bom, vai dar certo. E foi numa dessas que eu e o Pedro a gente se encontrou. E estamos até hoje, desde 2003 aí. Caramba, bastante tempo, né, Fabi? Bastante tempo.
Na época que a gente se conheceu, eu estava no 3º ano, né, decidindo ainda o que eu ia fazer. O Pedro já tinha terminado, mas tipo, não tinha emprego. Ele estava aproveitando, jogando, ele gostava muito também. E até que depois, acho que caiu um estalo para ele, que, preciso fazer alguma coisa. E eu entrei na faculdade. Sim. Né? Então, aí a gente ficou 5 anos namorando longe. Você morava numa morava cidade em Alfenas, outra, né? e ele na cidade natal dele, em Casa Branca. Então, a partir dali, ele começou a trabalhar. E teve um tempo bom que ele trabalhava em 2 empregos e eu foquei na faculdade. Sim. Quando eu foquei na faculdade, foram 4 anos. Aí, às vezes, a gente se via uma vez no mês. Assim, caramba. porque era corrida, ele tinha que trabalhar, eu tinha que estudar. E o meu pai era chato nesse ponto, né? Filho mais velho, era ciumento. E foi isso. Quando eu me formei, eu disse, olha, vou montar uma clínica, vou ali perto de Casa Branca, alguma cidade próxima, para a gente ficar mais perto, né? Porque 5 anos longe. E Nossa, a gente... é difícil, imagino. Você sabe bem, né, João? Imagino. Mas a gente falou, tá bom. E daí ele arranjou um emprego como consultor de negócios do Itaú. E, do nada, transferiram ele para cobrir férias em Varginha, que é uma cidade bem pertinho assim, de Alfenas. Entendi. Então, ele foi mais próximo de você, né? Ele foi mais próximo. Ele largou o antigo serviço. Sim. E daí foi trabalhar no Itaú. E, teoricamente, aprendeu, 15 dias. Na outra semana, ele foi cobrir férias em Varginha. Eu falei, nossa, tá bom, tá mais perto pelo menos, né? Aí, ele cobriu férias, acho que 1 mês, ficou quase 2. Ele voltou para Casa Branca, e aí eu me organizando para ver aonde eu ia montar uma clínica, o que eu ia fazer. O banco transferiu ele para Alfenas. Olha que coisa boa. Então, foi bom e ruim, porque acabou com todos os meus planos, porque Alfenas é uma cidade pequena, e como tem hospital universitário, na época tinha, né? A demanda para fisioterapia era bem pequena. Entendi. Então, não tinha muito o que fazer, assim, o que eu vou ganhar dinheiro em fisioterapia em Alfenas. Entendi. Sabe? Para o que eu queria. Era bem restrito, bem fechado, né? Bem limitado. Bem limitado. Então, mas o Pedro iria ganhar dinheiro como consultor de negócios. Então, eu falei, peraí, vamos dar prioridade aqui, né? A gente quer ficar junto, a gente não quer morar mais longe. Então, eu comecei a trabalhar com meu pai. Né? Meu pai tem uma loja de mangueiras hidráulicas lá na minha cidade, acho que esse ano ele faz 33 anos, faz muito tempo que ele tem. Sim. E eu sempre gostei de atender pessoas, de conversar. Eu adoro falar, eu falo bastante. E daí meu pai estava precisando e eu também estava, pai, vamos unir aqui o útil ao agradável. Aí você aproveitou aquele momento, aquela intenção de vocês dois, né, de não separar ali. Isso. Aí eu fui trabalhar com meu pai, fazia algumas coisas como fisioterapeuta, mas quase não recebia. Então eu atendia mais o pessoal de graça, assim. Mas você queria aprender naquela época? Você estava fazendo porque você queria aprender ou não? Eu estava fazendo porque o Pedro estava ali. Entendi. Sabe? Daí eu falei, cara, agora que a gente está morando perto, como que nós vamos separar de novo, né? Eu já estou cansada de não morar longe. Então, vamos ver o que dá. E, na época, o meu pai tinha uma funcionária que ela estava saindo. Então, ela que fazia notas fiscais, transmitia os lucros e dividendos para a Receita, toda essa parte burocrática, assim, e eu aprendi a fazer isso com ela. Ah, entendi. Então, eu falei, pai, tá bom, então eu vou fazer isso. Fazia o caixa, fazia cobrança. Então, aí que vem a questão então, do financeiro que você trabalhou. Sim. Que você trabalha na SEBA e tudo mais, né? Que legal, olha que legal, interessante descobrir isso. Vem daí. E aí eu fiquei uns 3 anos lá com meu pai, o Pedro também. Daí a gente... Pedro depois, ele saiu do Itaú, montou uma loja de carro, só que o Pedro sempre quer mais, né? E, às vezes eu acho bom, às vezes eu acho muito doido, mas tá tudo certo. E aí ele tinha uma oportunidade de ser correspondente bancário. E a gente queria ser correspondente bancário em Alfenas. Era uma intenção de vocês, sei lá, né? Era a intenção ser perto da nossa família, né? O Pedro não tem muito essa questão de, eu vou sair de casa, porque ele já morou fora antes, quando era mais novo,
para jogar basquete. Entendi. Mas eu não, né? Eu nunca tinha saído de casa, assim. Você tinha ficado sempre próximo da sua família e tudo mais? Eu sou a filha mais velha, então meu pai e minha mãe sempre com as asinhas, né? Lá de baixo. Mas a gente veio conhecer e daí a gente foi numa reunião em Belo Horizonte, onde era a central ali de Minas. A gente foi e eu lembro até hoje que ele falou, olha, eu só tenho uma vaga para correspondente bancário em Uberlândia. Vocês querem ir lá conhecer? O Pedro já tinha vindo aqui, que ele jogava bastante, né? Sim. Então ele já tinha vindo ao praia algumas vezes e na cidade eu nunca tinha vindo. Daí a gente falou, vamos conhecer, não custa, né? A gente veio para Uberlândia num sábado e me apaixonei assim pela cidade. Entrei ali pela Anselmo e foi o parque cheio de gente, uma cidade muito verde. Alfenas é muito pequeno, né? Não tem essas coisas. Sim. E daí, depois você vai passando a João Naves, a Rondon. Eu acho, até hoje, avenidas super bonitas, assim, eu adoro. Sim, elas são bonitas mesmo. E o parque ali é muito bonito também, é lindo. né? Aquele parque ali é muito bonito. Aí eu falei, nossa, acho que eu gostei daqui. Engraçado que daí a gente começou a andar na cidade e a gente foi conhecer o aeroporto. E ali antes do aeroporto tem um bairro que chama Alto Moarama. Certo. E daí eu lembro disso até hoje. Eu falei, olha, se a gente muda para cá, eu quero morar aqui, viu? Aí o Pedro, tá, deu uma risadinha assim e a gente foi. No domingo a gente foi embora, mas aí a gente já voltou decidido. Falou, olha, nós vamos morar aqui, ou não? O Pedro falou, eu vou vir para cá. Aí eu olhei para ele e falei assim, a gente tem duas opções, ou a gente larga ou a gente casa. Porque nisso já fazia 8 anos que a gente estava junto. Eu falei, filho, morar longe, Alfenas, Casabranca é uma coisa. Agora, Alfenas ou Uberlândia são quase 6 horas de viagem, não vai dar? Tem como, né, Pedro? Ou a gente vai casar ou cada um vai seguir sua vida. Daí a gente decidiu casar, né? Pela felicidade dele, né? Decidiu casar comigo. E daí a gente ele veio em setembro de 2010. Meu pai é muito conservador, né? Falou, tudo bem, você pode ir, mas vai casar primeiro, né, minha filha? Você não vai antes de Você não vai antes, né? Tá bom, pai, tudo bem, vamos. E a gente casou em junho, dia 4 de junho, num sábado, na segunda-feira eu estava aqui. Caramba! E daí, quando o Pedro veio em setembro, a gente pegou todas as economias que a gente tinha, que era R$20 mil, e falou, tá bom, vamos alugar uma casa, levar umas 2, 3 pessoas que a gente conhece e vamos ver o que dá. Então, eu lembro que quando ele veio, ele ficou num hotel assim muito baratinho, que não tinha nem água quente. Nossa. Então, ralaram, fazia compra do mês, assim, deixava, que hoje até trabalha com a gente lá em Casabranca, mas não na Seven. Mas ele fazia comida para todo mundo, assim, morava ele mais 3 meninos. Caramba. E daí começou a fazer o Fixa, né, que era o nosso escritório. Sim. Ô, Fabinho, então, assim, o que eu vejo até aqui, né? Que você não veio de uma família que já tinha muita posses, né? Nada nesse sentido. Como que foi isso? Não. Meu pai, coitado, ele ralou muito, né? Hoje ele tem as coisas dele, mas todo suado, assim. O meu avô... meu pai perdeu a mãe, né? Então, e os pais dele separaram muito cedo. Entendi. Naquela época, tipo, ninguém se separava. Sim. Né? E os meus avós separaram. Separaram, caramba. Então, o meu avô foi morar com uma outra pessoa. E a minha avó passou um tempo, eu não sei bem direito a história, mas ela faleceu. Então, assim, meu pai teve que se virar, sabe? Tanto que você falou que ele foi morar sozinho, por exemplo, com 8 anos, né? ele e o irmão dele moravam sozinho. Às vezes, a madrinha dele, que ele é apaixonado até hoje, foi até em casa semana passada, cuidava dele, assim, Sim. Mas e acho que é isso que ele sempre prezou para que a gente estudasse, sabe? Sim. Porque ele sempre deu valor nisso. Ele fala, olha, quando ele fez curso de datilógrafo, na época, ele estudava numa das melhores escolas lá em Alfenas, para a época dele. Então, ele trabalhava o dia todo como servente de pedreiro. Caramba. E estudava à noite. E isso não foi 1, 2 anos.
teve uma época que ele trabalhou numa padaria também. Eu assim, eu não sei exatamente, mas ele trabalhava, tipo, 5 horas da manhã ele saía e chegava meia-noite. Caramba. E ele sempre falou, olha, vamos estudar, porque eu acho que era o jeito que ele pensou que teria alguma coisa além daquilo que ele já viveu. Perfeito. Então, a gente já vê aí, né, como que é importante você ter disciplina, né? Você saber onde você quer chegar, saber ali e trabalhar para isso, né? Eu acho que o fundamental para ele é que ele já sabia onde ele queria chegar. Ele sabia, né? Ele sabia que ele não queria viver aquilo que ele estava vivendo, fato. E como ele encontrou para mudar aquilo, né, são várias formas, mas ele encontrou o estudo e daí ele foi fazendo cursos, depois ele foi trabalhar num lugar que chamava Rural Minas, até ele trabalhou muitos anos, que era operador de máquina, reta-escavadeira, trator, um monte de coisas assim. Eu lembro disso, que a gente ia, às vezes final de semana a máquina atolava, ele catava a gente e levava. Sabe? E depois ele montou a loja dele. Caramba. E você acha, Fabi, que essa questão do seu pai, né, ele é empreendedor também, né, porque montou a loja e tudo mais, você acha que isso também te impulsionou para essa jornada empreendedora de vocês? Sua jornada empreendedora? Sim. Eu acho que eu tenho muito do meu pai. Assim, o meu pai é um cara mais seguro, ele dá passos pequenos, mas ele segue adiante, né? Ele não dá o passinho maior que a perna. O Pedro já é o contrário do meu pai. Também empreendedor, mas o Pedro não é tão seguro assim. Então, o meu pai é um pouco mais precavido. Eu acho que eu posso... Seu pai tem um pouco mais de cautela ali. Isso. O Pedro não. O Pedro vai e fala, eu quero fazer isso. Ele vai e faz, sabe? Se vai dar certo, depois ele vê. Mas ele vai e faz. Talvez, acho que seja isso. Um pouquinho dessa loucura que fez a gente dar certo. Que legal. Ô, Fabi, e vocês começaram a jornada empreendedora de vocês ali quando você disse que vem para cá, para Uberlândia, né? Isso. Como que foi o início dessa jornada? Tipo, a gente não tinha dinheiro nenhum, né? Então, aí a gente montou uma equipe, depois a gente conseguiu sair daquela casa, que era escritório e casa, no comecinho, lá no Custódio. Aí o Pedro conseguiu locar um escritório lá na João Pinheiro. Eu passo até hoje lá. Falei, então, quer dizer, vocês começaram como correspondentes em uma casa também, assim como a Seven. Sim, uma casa. Porque aí tinha que economizar, né? O valor do aluguel e de onde a gente morava. Entendi. Então, vocês faziam uma parte a gente sempre optava por uma casa, porque daí pelo menos um quarto a gente tinha para dormir, tá tudo certo. E daí depois assim que eu vim, a gente locou uma casa lá no Alto Moarama. Então, você morou onde vocês queriam? Onde eu falei que eu vou morar aqui, e a gente morou mesmo. E a gente locou uma outra casa, eu não sei se você conhece, a João Pinheiro, aqui pertinho da Le Crocan. Não conheço. Até hoje ela é do mesmo jeito. Ela é uma casinha azul. Eu vou passar lá ainda. Sabe, a frente bem antiga, eu esqueci o número. Não lembro mais. Mas é pouquinho para frente ali da Le Crocan, na João Pinheiro. Pensa num calor. Nossa. Que o sol bate de frente. Gente, e não tinha dinheiro para comprar ventilador, né? Era só ventilador. E o ventilador sumia os papel tudo. Nossa, era uma loucura, mas era gostoso. E ali a gente começou a formar uma equipe. Então, a gente tinha... Até hoje, tem pessoas que trabalham na Seven, que veio dessa época. Sério? Que legal. Sim, tem a Carol Rosa, que trabalhou com a gente. Que legal. Veio de lá. O Kennedy era correspondente bancário, era consultor também, mas de um outro banco. Tem mais pessoas que trabalhou com a gente dessa época. Tem mais o Rodrigo, tem mais uns outros aí. O Rodrigo, e vocês conhecem nessa época? Conhece nessa época, ele vem trabalhar com a gente. Entendi. E a gente montou uma equipe bem legalzinha. Depois aí foi dando certo, a gente locou outro escritório na João Pinheiro também, mas onde começou a Seven depois. E a gente aumentou a nossa equipe, acho que a gente tinha uns 30 funcionários. Daí a gente começou a, enfim, né, ser empreendedor. Ser empreendedor mesmo.
Consegui emitir uma nota fiscal bacana. Nosso escritório era um dos melhores assim de Minas. Então a gente arrecadava e também a formalização, a documentação era um dos primeiros, que era importante, porque você perdia ponto. Tinha várias regras, sabe? Você tinha a questão de vendas, mas também de formalização, que de vocês era o melhor. Porque, que você faz? Quem cuidava dessa parte? Era você? Sou eu, só eu, né? Eu sempre cuido do dinheiro. É incrível. Na verdade, quando eu casei e vim, eu não fui trabalhar logo de cara com o Pedro. Eu ficava em casa pensando assim, o que eu vou fazer? Eu me formei, acho que eu quero na minha área. E como eu nunca morei longe da família, eu fiquei meio depressiva, sabe? Eu só chorava. O Pedro saía de manhã, trabalhava, às vezes ia almoçar, às vezes não. Eu ficava, ai, gente, vou cuidar de casa, né? Não vai rolar. Não é meu perfil, né? Não tenho vontade. Aí, um dia, eu desesperei. Falei, olha, eu preciso fazer alguma coisa. Aí ele falou, vamos trabalhar lá no escritório, vou arranjar uma coisa para você fazer. Você fica lá até se arranjar alguma coisa na sua área, alguma coisa que você queira. Aí, estou aqui até hoje, né? Quanto tempo só que faz? Você está procurando a família? Faz 11 anos. já estou procurando alguma coisa ainda, sabe? O dia que eu achar, quem sabe? Mas aí eu comecei essa parte, que era a parte justamente de documentação. Era uma parte chata, porque eram 11 páginas que você tinha que conferir a assinatura de cada um. Naquela época, o gravame de financiamento, a gente incluía manual. Então, não podia errar, porque se errasse, era R$1.000. Caramba! Era bem... Aí tinha em loco, carteira de trabalho. Gente, era muito papel. E eu sempre gostei de papel, né? Incrível. Até hoje eu gosto de papel. Quando, não, gente, imprime. Deixa eu ver, eu gosto de pegar. E daí eu fazia toda essa parte né, financeira ali. Eu pagava também os lojistas, porque a gente tinha um sistema do banco onde a gente incluía o pagamento, aí ele ficava pendente na nossa tela. E quando ele ficava pendente, eu incluía o pagamento e depois eu aprovava. E aí o dinheiro caía na conta do lojista. Então, eu tomava conta toda dessa parte e também da formalização e envio de contratos. Caramba. Foi assim. E o Pedro cuidava da parte comercial. Ele sempre gostou, então, é cada um do seu quadrado, né, gente? Ô, Fabi, e como que você acha que fez vocês terem sucesso, por exemplo, já nessa época lá como correspondentes mesmo, né? Porque você falando que era um top 1, assim, por exemplo. Eu acho que, assim, João, sempre que eu me propus fazer alguma coisa, eu gosto de fazer uma coisa certa. Independente... Ontem eu ainda estava lembrando, depois que a gente conversou, que assim que eu me formei, um tio meu foi na minha casa e falou, olha, eu vou abrir uma farmácia, você não quer trabalhar para mim? Eu olhei e falei assim, nossa, farmácia, né? Fisioterapia, nada a ver, mas vou lá ver, né? O que é. Aí eu lembro que eu trabalhava nessa farmácia das 7 a meio-dia, meio-dia e meio, depois eu almoçava e ia para a loja do meu pai. E ficava até 6 horas. Nessa farmácia, eu fui contratada para trabalhar como balconista. Né, vender medicamento e tudo. E daí, chegou no fim, era a faxineira. Então, eu limpava prateleira, lavava banheiro, lavava vidro. Eu nunca vendi um remédio, eu só fazia isso. Eu falei, gente, peraí, não estou entendendo. Era para eu ser balconista. Não, tudo bem, vou fazer meu trabalho. E fiz meu trabalho. Só que eu falei, cara, eu estudei, eu quero outra coisa para mim. Então, eu peguei e saí e fui procurar Mas outra então coisa. O negócio legal, que você estava fazendo bem a mais, né? Que você estava limpando, tudo Não, eu estava fazendo isso, não que eu fui contratada, entendeu? Até hoje eu brinco assim, eu olho... ele, na verdade, é tio do meu pai. Então, eu olho assim, nossa, aprendi tanto naquela época, olha, que bom, viu? Que bom que eu passei por aquilo, porque foi, de certo, assim, um aprendizado, porque até então eu não tinha trabalhado. Né? Meu pai deu a possibilidade para a gente de poder só estudar. E ele bancava todos os custos, então foi isso. E quando eu me casei, a gente começou a olhar coisas e falar, peraí, o que a gente quer? Aí a gente montou um banco, ou a gente foi o correspondente bancário e a gente começou a ganhar um pouquinho de dinheiro. Aí a gente falou, não, a gente quer, qual que é o próximo passo? Vamos comprar uma casa? Vamos trocar de carro? Vamos viajar? Vamos investir? Vamos aumentar a equipe? Aí teve uma campanha
do banco de 3 meses, tinha que bater um valor, acho que em 3 meses, mais de 1 milhão de financiamentos pagos. Isso foi uma loucura e o nosso escritório conseguiu. Caramba, que então, legal. Foram poucos escritórios que conseguiu. E, no final do ano, tipo, a gente ia fazer uma viagem para o exterior. Sim. E daí, tipo, aquela era a nossa meta da vida, sabe? Bater esse valor para a gente conseguir viajar, porque era uma coisa que nem a gente imaginava. Sim. Né? Vindo de onde a gente veio. Sim. Cara, viajar para os Estados Unidos deve ser absurdo de caro. Então, não vai ser muito fácil da gente ir. E a gente foi. Que legal. A gente conseguiu. E aí a gente já tinha uma reserva. Um mês antes a gente comprou um carrinho melhor. Falou, nossa, olha que legal, vamos comprar isso. Vamos. Compramos o carro e a gente foi. E aí, deixa eu só voltar um pouquinho antes, porque, assim, pelo que eu entendi, então, vocês controlavam bem as finanças de vocês, reinvestiam no negócio. Sim, a gente sempre ganhava e saía gastando à toa, assim, né? Não, a gente sempre foi de... A nossa vida, até hoje, é muito simples. Então, eu vou num restaurante, sabe, eu vou lá no Coco Bambu, eu nem gosto de fruto do mar. Sabe? Que eu vou fazer nesse negócio. Fazer lá, às vezes eu falo, tem picanha? tem carne. O Pedro ainda gosta, né? Então, assim, é raro quando eu vou... Eu acho que é hábito mesmo, sabe? Os nossos hábitos não mudaram de lá para cá. Entendi. A gente, hoje, você pode escolher alguma coisa ou outra, mas, tipo, eu como... igual hoje mesmo. Eu estava rindo porque eu tenho uma ajudante e uma babá, né? Aí hoje não é dia da ajudante ir. E babá com 2 crianças. Aí ela olhou para mim, nossa, o que eu vou fazer de almoço? Eu abri a geladeira, olha, tem essa comida aqui de ontem, esquenta tudo, é isso aí. Então hoje eu estava comendo arroz, feijão, farofa, carne desfiada, tomate e alface. Tá tudo certo. Tudo certo. Delícia. É isso aí que eu gosto. E, Tá tudo certo aí. Tá tudo bem. Então, os nossos gastos eram... Vocês nunca ganharam para ficar esbanjando, assim, né? Tem aquela teoria, né? Você quer comprar uma coisa que você não quer para mostrar para uma pessoa que você não gosta aquilo que você não tem. Você, tipo... É complicado. Eu quero comprar para mim. Nossa, eu vou comprar um carro para mostrar para aquela pessoa. Cara, você nem gosta daquela pessoa? Por que você vai fazer isso? Tem necessidade Tem que comprar nenhuma, uma coisa que você goste, Verdade. que você queira. Realizar o seu sonho, não realizar coisas para mostrar para os outros. Né? Faz sentido nenhum isso, Não faz sentido. Aí você vive uma vida em detrimento de outra pessoa. Isso não ajuda em nada, né? Tipo, eu comprei esse carro aqui, mas não é meu sonho. Caramba, mas por que você comprou então? Porque o meu vizinho tem esse... Cara, seu vizinho é seu vizinho, é o sonho dele e o seu, qual que é? O seu sonho é andar de bicicleta? Vai andar de bicicleta. Ou gastar, por exemplo, a mais, né, na intenção de mostrar para os outros também. Porque às vezes você não precisa, você nem precisa fazer aquilo. Isso a gente sempre tem em mente, assim. A gente nunca gastou a mais do que a gente ganha. Vocês nunca fizeram isso? Nunca fizemos isso. Olha que legal. Eu acho que a gente já tem... Eu já fiz alguns financiamentos na vida, mas... Sempre foi olhando, né, o valor que vocês tinham disponível. Mais para levantar dinheiro que está dali a pouco, porque às vezes você tem imobilizado, né? Sim. E daí demora a vender, mas você precisa fazer um investimento ou comprar alguma coisa, então... Mas é a última opção que a gente faz. Assim, quando não tem mesmo, não tem outra, aí a gente faz. Não tem outra alternativa e vocês fazem. Mas a gente gosta de quitar logo. Que legal, Fabinho. Essa é uma questão de mentalidade muito interessante, né? Porque a maioria das pessoas elas não funcionam assim, né? Sim. E isso já mostra por que vocês têm um determinado sucesso, vamos colocar assim, né? Eu acho que meu pai sempre fala, né? Nunca deu passo maior que a perna. E é verdade, porque se eu ficar querendo, eu ganho X, eu vou começar a gastar, eu ganho R$1.500, eu vou começar a gastar 2.000, peraí, a conta não vai fechar. Não vai fechar, né? Da onde eu vou arranjar mais 500? Sim. Né? E normalmente esse 500 vai virando dívida, porque você acha que tem ele. Não, mas... Aí você começa a usar cartão de crédito, aí você começa a usar cheque especial, aí você começa a pedir emprestado para o fulano, para o ciclano. Então, a gente sempre foi muito consciente. O Pedro, ele é muito visionário, porque quando a gente não tinha quase nada, ele fez uma compra de alguns terrenos lá em Alfenas. Na época, era R$200 mil. Eu olhei para ele e falei assim, você está louco? O que você está fazendo? Só que era para pagar com prazo. Né? Então, a gente deu uma entrada, que era o dinheiro que a gente tinha, e no próximo ano tinha uma prestação de R$80 mil.
Eu não dormia, assim, faltava 1 ano para pagar, e eu falava, meu Deus, o que eu vou fazer? O que nós vamos fazer? Aí ele olhava para mim, vamos trabalhar, e vamos guardar. Que legal. Isso é muito interessante. Porque ele não gastava de forma supérflua, né? Ele estava fazendo investimento, né? E eu vejo que vocês sempre fazem isso. A gente sempre faz. Vocês sempre fazem isso, Ele né? fala assim, muito legal. Fabiana, a gente tem que separar gasto e investimento. Sim. E daí ele fez, e a gente conseguiu pagar esse terreno. A hora que pagar, eu falei, ai, graças a Deus, agora só o ano que vem, para pagar outra parcela. E a gente conseguiu. E quando a gente foi para os Estados Unidos, que foi, na verdade, a gente pagou esse terreno trabalhando, né, no banco. Sim. E daí, quando a gente estava lá no Bem Bom, lá no 3º dia... Então vamos para essa história aqui, vamos lá. Então, quer dizer, vocês estavam como correspondente, batendo as metas, tudo mais. A gente estava, inclusive... Quanto tempo fazia? O Pedro veio em 2010, isso foi em 2012. 2012. 2 anos já, 2 anos. Trabalhando e tudo mais. Dezembro e é a primeira de viagem de vocês. Era viagem de lua de mel, né? Porque a gente casou em junho. E a gente já ele começou a trabalhar na terça, que segunda a gente chegou. No máximo a gente foi para Caldas no final de semana. Caramba. Num hotel bem ruim. Nossa, como eu lembro disso. Que tristeza. Mas foi bom, era o que dava para pagar, né? Claro. Então a gente foi e depois a gente falou, vamos focar porque agora essa viagem, 1 ano e meio depois, vai ser a nossa lua de mel. Perfeito. Então vamos trabalhar. E a gente trabalhou incansavelmente nessa meta. Trabalhamos muito. Nossa. Eu imagino. Assim, gente, não, vamos achar financiamento aqui, sabe Deus da onde. Alguém vai comprar um carro, nós vamos bater. E a gente foi. Né? O banco pagou a viagem, tudo bonitinho, foi tudo... O banco que pagou? Porque vocês ganharam da... A gente ganhou do Fixa. Né? Acho que eram todas as regionais que estavam concorrendo. Então, a gente ganhou, e acho que mais 1 ou 2 também escritórios ganharam, assim, e você podia escolher, tinha 3 destinos para você escolher. Aí você podia levar 4 pessoas. A gente falou, mas... E se for só 2, a gente pode estender para conhecer outros lugares? Pode. Então, aí a gente estendeu, ficamos quase 15 dias. E aí a gente foi para São Francisco, Santa Mônica e Los Angeles, que é uma rua, e Las Vegas. Aí a gente parou em São Francisco. Falou, nossa, que delícia. Tinha juntado um dinheiro para gastar lá. Eu falei, nossa, né, vamos bater a meta, mas vamos guardar dinheiro também. Então, o máximo que a gente fazia até onde de ir era no posto comer churrasquinho para guardar o dinheiro para gastar na viagem. Então, a gente levou, assim, acho que 20, 30 mil reais para gastar. Legal. Na época, o dólar era mais barato. Mais barato, né? Então dava para comprar bastante coisa. Dava para comprar bastante coisa. Daí fomos. Chegou no 3º dia que a gente estava lá, a gente tinha acabado de comprar uma câmera top. Nossa. Até acho que ela está aí no marketing. Falou, nossa, não, já que a gente está aqui, vamos investir numa câmera para tirar foto de tudo. Compra uma câmera, quase um rim, né? Aí, à noite, o gerente liga para o Pedro e fala, olha, Pedro, eu sei que você está aí aproveitando, mas gasta menos, porque o negócio aqui está meio esquisito. Meu Deus. No 3º dia. E vocês iam ficar quantos dias? 15. Gasta pouco. Eu falei, nossa, sério? Tá bom, né? Vamos gastar pouco. Mas e agora? O que a gente faz com essa câmera que já está aqui? Já compramos. Não vai ter jeito de devolver. Vamos tirar muita foto, então. Vamos tirar muita foto. E a gente saiu e foi tirando foto. Depois, no outro dia, a gente ia para Santa Mônica. E daí, era uma estrada muito bonita. O Pedro falou, não, vamos por aqui. Alugamos um carro. Chama Highway 1. Aí, sabe, vamos por aqui que tem várias paisagens, coisa mais linda, não sei o quê, amanheceu chovendo. Tudo bem. Tudo bem, tá tudo certo. Vamos lá. Aí, assim que a gente acordou, o gerente liga de novo. Pedro, então, ontem estava ruim, hoje está pior. Meu Deus. Tá? O banco vai encerrar a operação dia 31 de dezembro. Isso era que dia? Isso era 4, 5 de dezembro. De dezembro. Meu Deus. Acho que a gente foi dia 3, então, dia 6, 7, mais ou menos assim. Aí ele olhou para mim, eu lembro de a gente estava no quarto, arrumando as malas para sair. Ele olhou e falou assim, nossa,
tem uma notícia para te dar. Aí eu falei, lá vem, né? Quando você fala assim, então o banco vai fechar. O quê? Oi? Oi? O banco vai fechar? Vai. Eu falei, sério? Sério. Nossa, e agora? Deus. Nós estamos aqui nessa distância. Fica imaginando, vocês longe... Tipo, aí já vem assim, ó, salário de funcionário, aluguel, 13º, férias, as contas que a gente tinha assumido, o carro que a gente tinha comprado um mês antes. Falou, meu Deus do céu, ferrou, né? Ferrou, vamos embora. Ele olhou para mim, não, nós já estamos aqui, nós organizamos para estar aqui, nós vamos ficar. O Pedro falou para você. Eu falei assim, Pedro, mas a gente não pode nem gastar dinheiro, não, a gente vai dar um jeito. Eu não vou falar para os meninos que o banco vai fechar. Então, a gente vai ter que fazer o melhor mês da história do... chamava de Hipercred, na época, a empresa. A história mais top da Hipercred. Onde a gente vai vender mais contratos. Nossa, que louco, né? E isso aí já mostra a diferença também, né? Porque se fosse qualquer pessoa, ela ficaria ali em choque, qualquer coisa desse sentido, né? Muitos escritórios, assim que o banco falou um dia, no outro dia já dispensou os funcionários. Olha aí. Ou seja, não tem essa questão dessa mentalidade, né? De vamos fazer mais, vamos crescer, vamos dar um jeito, vamos... Ele foi muito inteligente, que ele falou, olha, tá aí uma oportunidade de ganhar dinheiro, então é agora que nós vamos ganhar, porque o que a gente reservou para a viagem, a gente vai reduzir, lógico. Porque né, a gente tem que ser responsável, mas também não vamos fechar, não. É até dia 31 que a gente tem para trabalhar, vamos trabalhar até o dia 31, então. E assim a gente fez. Aí a gente falou para uma pessoa, aqui, que era o Lucas, que é o da USE hoje. Então, ele tomou conta, porque ele estava acompanhando nossos e-mails, então ele recebeu, eles ligaram e falaram, Lucas, não fala para ninguém, põe esses meninos para trabalhar e vamos bater meta. Aí a gente já tinha alinhado as metas e assim a gente fez. Sim. Então, os meninos continuam trabalhando aqui, a gente continuou viajando, claro, com algumas limitações. Sim. Né? Tanto é que tem vários passeios lá em Las Vegas que a gente não fez, que daqui a um tempo eu quero voltar. Daqui a pouco. Porque era caro e a gente tinha que pagar. Foi assim. A gente voltou, o banco fechou de fato. E aí a gente se olhou e falou assim, e agora, né? O que nós vamos fazer com 30 funcionários? Nossa Senhora, e aí? O que vocês fizeram? Aí a gente juntou todo mundo e falou, gente, o banco fechou. E agora a gente precisa da ajuda de vocês para achar um novo negócio. Cara, então quer dizer, peraí, ao invés de sair desligando todo mundo, vocês ainda ficaram com as pessoas. A gente ficou com as pessoas, eu não lembro se foi 2 meses ou 3, já faz um tempo, não lembro. Mas a gente falou, não vamos mandar ninguém embora. Porque daí nós batemos a meta em dezembro, então a nota fiscal de janeiro ia ser top. Sim. Então, eu falei, não, vai... Aí a gente já tinha uma reserva, né? Sim, claro. A gente sempre gostou de não ficar zerado. Então, sempre tem uma reserva em algum lugar. Independente do valor. Um lugar que tem um dinheiro que ali. Tem um que dinheirinho que a gente fala, nossa, se acontecer isso, está ali. Então, aí a gente já tinha o dinheiro para pagar todo mundo e mais 2 meses de salário de cada um. Que legal. Então, falou, vamos manter todo mundo? Vai que a gente acha... A equipe era pronta já... Vai que a gente acha o negócio, só reformula aqui e a gente atua todo mundo junto. O pessoal já era engajado, a gente virou amigo, né? A gente ia para barzinho junto, ia em casa, e virou uma família aquilo lá. E a gente falou, não, vamos manter todo mundo, e assim a gente começou a pesquisar. A gente sentava assim com todo mundo e falou, o que você acha disso? Cada um... Vocês montaram um mastermind ali, então, Fabi? Montamos um mastermind. Vocês montaram um mastermind ali. Só que daí a gente tentou algumas coisas, telefonia, teve outras coisas, e nada deu certo. Aí, depois, quase 3 meses, a gente teve que desligar, né? Porque já não tinha mais... A gente não teria mais como arcar com as nossas despesas e mais as despesas de funcionário. Pagando vale transporte, alimentação, sem trabalhar, 13º férias, que é do direito deles, né? Aí a gente ficou com 2 ou 3 pessoas, e eu lembro que nesse dia a gente desligou, e claro que as pessoas entenderam, porque né, eles participaram daquilo. Eles participaram daquele processo, a gente estava conversando com eles. Sim. Foi algo, acho que totalmente diferente do que os demais fizeram. Totalmente diferente. E ainda nos Estados Unidos, eu lembro que a gente trouxe presente para cada um. A
A gente falou, não, vamos levar um presente para todo mundo, que vai ser bom, né? Sim. A gente viajou, mas a gente lembrou deles. Então, a gente fez uma reunião de final de ano, trouxe uma lembrancinha para todo mundo. Mas não aconteceu daquele negócio aparecer, de trazer dinheiro. Então, a gente falou, vamos desligar. No dia que a gente desligou, eu lembro muito. O Pedro é muito pessoas, né? E ele adora ter pessoas, mas ele detesta, hoje em dia ele melhorou, mandar embora as pessoas, né? Sim. Então, eu lembro que a gente mandou o pessoal embora. E a gente parou na rua assim, ele ficou bem emocionado, falou, nossa, que triste, né? Mas eu vou contratar todo mundo de novo. Falei, vai, daqui a pouco, calma. A gente vai. E a gente foi para um barzinho, todo mundo. Então a gente, mas todo mundo que estava demitido, a gente foi. Foi para um bar brindar ali a demissão. Fomos para um pagode, ferramos tudo, dançamos. Depois, sabe, foi bem engraçado, assim. Aí todo mundo demitido olhava pra gente, no que nós estamos fazendo? Não sei, gente, vamos aproveitar aqui. Hoje a gente tem dinheiro, a gente pode aproveitar. Amanhã a gente não sabe. Então a gente foi, e depois o Pedro começou a estudar oportunidades e opções de... Ou seja, naquele momento que ainda pagou as pessoas, mas não achou nada para fazer. Não achamos nada. Caramba. E daí, de fato, o dinheiro acabou, né? Então a gente... Acho que foi nessa época que a gente fez um financiamento no BNDES, que a gente tinha uma nota fiscal até legal da empresa. Então, a gente fez um financiamento para pegar um pouquinho de dinheiro para investir num outro negócio. Ah, entendi. É tipo um consórcio mesmo que vocês fizeram isso? Aí, e a gente tinha os terrenos, né? Que a gente tinha comprado lá, que estava paradinho, e falou, tá bom. Então, a gente tem os terrenos e tem esse dinheiro aqui do financiamento, vamos ver o que a gente faz com isso. Ou seja, vocês conseguiram levantar capital pegando ele meio que em formato de empréstimo ali, nesse sentido. Sim. Para ter um dinheiro para investir direto ali no negócio. Que legal. Aí a gente fez, só que, tipo, não aparecia nada, assim, que... Aí a gente comprou uma franquia de rastreamento, a gente tocou ela um pouco, mas também não era aquilo que a gente gostaria. Nessa época, eu fui para Alfenas, porque aí ficou bem difícil as despesas. Então, eu fui para a loja do meu pai, voltei. Caramba. Fui trabalhar com ele lá. Fiquei mais 2, 3 meses trabalhando, e o Pedro aqui. Aí, um certo dia, eu lembro disso, que eu estava em Alfenas. Não adiantou muito ir para Alfenas, que todo final de semana ele estava lá. Então, eu falei, cara, o que você está gastando de gasolina? Acho que melhor eu ir para Uberlândia. Eu ficar lá mesmo, porque você está vindo mesmo, todo final de semana para cá, pô. Não adianta. Aí eu vim, nesse dia, ele chegou e falou, eu vou montar uma associação. E eu queria ouvir sua opinião. Na verdade, ele pede minha opinião para acho que como uma validação, mas ele já sabe o que ele vai fazer. Se eu falar que não, ele vai fazer do mesmo jeito. É só para me sentir assim, valorizada. Fazer parte. Mas se ele falar assim, eu vou fazer, filho, não há Cristo que faça ele desistir. Então, eu falei, você vai montar? Ah, tá, entendi. Mas como que é? Até então era um mercado novo ainda. Olha, eu fui visitar algumas associações até aqui de Uberlândia, os meninos foram conversar, tal, mas eu não confio em ninguém. Não confio, eu não conheço as pessoas, se vão pagar, é similar a um seguro. A pessoa vem, paga uma mensalidade, depois o carro bate, a gente tem que arrumar. Eu falei, não, legal, mas e o dinheiro? Para arrumar esses carros, se precisar, ué. O carro vai bater, a gente vai ter que pagar. E aí? Pagar um carro? Não, pagar um carro. Não, vou vender os terrenos. Falei, Pedro, mas é o dinheiro da nossa vida. Aquele terreno é a nossa vida, nós trabalhamos. Mas vou arriscar, né? Porque, e se eu não arriscar e depois? Como que eu vou fazer? Falei, meu pai do céu, tá bom, né? Vamos lá. Se eu não arriscar... o mais interessante, Fabi, é você aceitar as doideiras, né? Que eu não tenho opção, sabe, João? Mas eu falei assim, nossa, cacete, né? Ai, desculpa, não sei se pode falar palavrão, mas foi. Tá tudo certo. Eu falei, meu Deus, e agora, né? Tá, se a gente perder, a gente trabalha de novo. Então, foi isso que a gente fez. Aí ele colocou na minha cabeça, a gente não tinha nada. A gente conseguiu juntar R$200 mil. A gente perder, a gente trabalha junto de novo, a gente ainda é novo. É verdade, né? Não tem filho, não tem nada. Aí ele conseguiu levar isso para você. Conseguiu te mostrar essa visão. Ele tem um poder de persuasão, né? Vocês conhecem. Daí eu falei, tá bom.
E aí a gente vendeu o terreno, trocou em carro, e aí a gente vendeu o carro, recebeu, e nisso a Seven foi indo. Começou a dar certo. Começou a dar certo. Eu vou fazer até um comentário, né? Eu acho que não tem como não dar certo o negócio, porque assim, o negócio, ele vai de acordo com a cabeça dos donos, né? E vocês sempre fizeram tudo para dar certo, né, nas coisas, né? João, eu acho que além da cabeça, assim, além do dinheiro e de você trabalhar honestamente, tem que ter um pouquinho de sorte, sabe? Tem que ter um pouquinho de sorte. Tem que ter um pouquinho. Acho que tem que ter um dedinho de Deus assim, e falar, não, filho, vai lá tentar. Ah, sim, com certeza. Sabe? Eu acho que sim. A gente deu muita sorte, assim, na época, porque para ter um sinistro, acho que foi 2 ou 3 meses de empresa. E a gente já conseguia juntar um dinheirinho ali. Então, eu lembro até hoje que a gente morava no mesmo escritório, né? A Seve era uma casa no começo. Então, a gente morava numa suíte e todo o resto era empresa. Vocês moravam no mesmo lugar que era a empresa, no nessa mesmo época. lugar. Vocês já fizeram da mesma a gente só abria a porta e saiu o corredor. Aí eu lembro muito isso, que a gente marcava reunião, né, com o fornecedor para apresentar, e a gente acordava mais cedo. Para só chegar, de que saía, arrumava, correndo. Para fingir que estava chegando junto com a pessoa, né? Para fingir que estava chegando. Tipo, a gente dormiu, né? Era a nossa casa, né? E todo mundo, aquele quarto ali, não, aquele quarto ali é quarto de bagunça, de estoque, de papel, a gente nem mexe. Que isso? Tava a nossa cama, nossas roupas, tava Vocês tudo moravam lá. ali, gente. A gente morava lá. Que coisa, que legal. Eu acho muito legal isso daí. Acho muito legal. Porque às vezes as pessoas querem começar tudo perfeito, né? As pessoas querem começar tudo maravilhoso, né? Olha, não é assim, não né? Não é assim, sabe? Quando você tem pouco dinheiro, é daquele jeito mesmo. É do jeito que dá, você vai. Então, às vezes, tipo, não tinha ninguém para limpar o escritório. Era eu. Sim. À noite, a hora que acabava o expediente, que o telefone parava de tocar, eu ia lavar garagem, eu ia lavar banheiro, eu ia lavar louça, eu fazia o café, eu fazia até almoço lá. E no trabalho você já fazia também várias funções, né, Fabi? No trabalho eu era a secretária, atendente, o financeiro. Eu fazia quase tudo. Tudo, né, basicamente. Isso. Né? O Pedro sempre ficou por conta do comercial. Assim. E toda essa questão administrativa ficava com você. Você que dominava tudo, né? Que coisa, né? E no começo ele fazia os pagamentos, aí depois ele falou, não serve para fazer isso aqui não. Vou passar isso aqui para você, que eu não tenho paciência, tem outras coisas para fazer, tinha sinistro para regular, e eu não entendo bolhufas de carro. Então eu falei, é melhor, né? Daqui que eu faço as outras coisas, você faz o comercial e o sinistro, e tinha um Lucas também que fazia. E aí foi, depois passou um tempinho, a gente conseguiu locar um lugar, né? Aí deu dividir. Certo. Aí deu certo de associar ali, que é família, o que é família, o que é trabalho. Que bom. Então aí a gente locou um apartamento, locamos um lugar comercial, que foi ali na Ubiratã. Deve ter fotinha aí também. E aí a gente começou a trazer mais pessoas. A gente falou, nossa, vamos expandir o nosso time comercial. Aí foi quando o Rodrigo voltou a trabalhar com a gente também. A gente montou uma equipe bem bacana. Assim, na época, a proteção veicular era mais enxuto, sabe? Sim. Não tinha em toda esquina. Não. Hoje que tem para todo lado, hoje né? Não tem, adianta, né? É hoje. Mas até então, foi isso. Que legal, Fabi. Que legal. Uma coisa, João, que eu vejo assim, desde quando a gente começou até hoje, que a gente não perdeu, é que a gente faz sem estar perfeito, sabe? O que eu vejo muito hoje, né, com a experiência que a gente tem com a Seven 9 anos, que passam muitas pessoas, e já passaram muitas pessoas por aqui, eu vejo as pessoas muito exigentes, sabe? Exigentes com a empresa, exigentes com as pessoas. Ninguém aceita menos do que o máximo, sabe? Eu gosto de fazer muito uma comparação de que, na minha casa, qual o meu conforto? Eu tenho o sofá de última geração, eu tenho o sofá que me atende. Eu tenho o sofá que me atende, talvez. Certo. Que é a realidade da maioria das pessoas. Minha realidade nesse momento, né? A minha realidade nesse momento. Eu vou trabalhar de ônibus, de carro, de moto. Às vezes a pessoa vai trabalhar de ônibus. Eu tenho um notebook top na minha casa. Talvez não. Talvez eu tenha um que esteja me atendendo. E quando
muitas pessoas, não são todas, não estou generalizando, não, viu, gente? Claro, com certeza. Mas algumas pessoas chegam para trabalhar, aí elas querem a melhor caneta, a melhor cadeira, o melhor computador de última geração, o ar gelado no talo. Inclusive, vou abrir um parênteses aqui, a gente está sem ar, porque um ar não está funcionando, não está funcionando no outro, a gente está com calor. Sabe? E assim, e na sua casa? E a gente está fazendo. E na sua casa, você tem tudo isso? E por que quando você chega numa empresa, você exige tudo isso? Sim. Sabe? Você não está nem acostumada com tudo que você tem aí na sua vida. Sim. Então, eu vejo as pessoas cobrando muito da empresa, sabe? Alguns certos posicionamentos. Claro, você tem que sair para trabalhar feliz, confortável, num local decente, numa empresa séria, que te paga todo mês, que paga as suas coisas, que se preocupa com o seu bem-estar. Lógico, a gente não vai pôr uma pessoa no balde para sentar e põe o notebook aí no colo. Você não vai colocar a pessoa em condições subhumanas, não é sobre isso, né? Mas eu acho que as pessoas estão muito exigentes ultimamente com isso. É sobre a gente ir conseguindo conquistar ao longo do tempo. Sim. Talvez não vai ter as melhores condições naquele momento. Exatamente. Mas a gente vai fazer o melhor fazer seu. O melhor. Porque, olha, ninguém chega... Eu acho assim, eu não nasci de família rica e eu acredito que seja assim. Se você já vem de uma família rica, tradicional, você vai chegar no topo muito rápido, né? Que você já está acostumado com aquilo, o seu avô, o seu bisavô, o seu pai já criou toda uma cadeia ali para você sentar na mesa do presidente. E você já tem a mentalidade até preparada. Você já tem outra mentalidade. Aquilo, né? É diferente, né? Agora, quando você está começando, o processo ali da empresa, de você não ter o melhor notebook, talvez de você não trabalhar numa sala gelada, talvez de você ter que pegar um ônibus para vir trabalhar, talvez de você ter que, sim, passar um pano na sua mesa, passar um pano aqui no chão, perto de você, pegar o seu lixo e jogar fora, seja o processo para você chegar até o topo. Com certeza. Sabe? Eu gosto muito de fazer essa comparação, que quando as pessoas perguntam, agora você tem a sua sala, como você se sente tendo... sinto nada. Sinto, que bom, né? Que bom, agora tem uma sala, né? Que legal. Mas, não muda nada, porque se eu tivesse que sentar lá com todo mundo, que eu já fiz isso várias vezes. Muitas vezes, inclusive. Tomar café. Vocês comem pão com manteiga? Gente, não é o que todo mundo come aqui? Todo mundo não senta lá na cozinha para comer pão com manteiga? É isso que eu vou comer também. Não faz sentido, né? Nossa, é bem... E, assim, até trazendo um ponto que eu fiz um curso de criatividade uma vez, e nesse curso de criatividade, inclusive, foi o Pedro que me abriu lá, né, o login sempre para eu fazer. E aí ele estava falando que, às vezes, né, quando a pessoa tem muitos recursos, ela acaba não tendo muita criatividade. Exatamente. Porque ela vai sempre querer fazer da forma mais fácil. Agora, quando você tem recursos um pouco mais limitados, você vai ter que colocar a sua cabeça para trabalhar, para você começar a fazer de acordo com aquilo que você tem de recurso. E isso te faz ser mais criativo. Até, por exemplo, a gente montar o podcast aqui, a gente fez com os recursos que nós tínhamos, a gente foi adaptando um pouco, mas talvez não tenha o melhor equipamento desse tipo. Sim. Mas a gente trabalhou com aquilo que a gente tinha para produzir isso aqui. Eu acho que é uma coisa legal assim, que a gente pratica até hoje na SEV, você quer fazer isso? Filho, rala aí um pouco. Rala aí. Nós não vamos comprar um equipamento de última geração, pôr aqui e falar, nossa, tá. Não. Exato. O que a gente tem para fazer um podcast? A gente tem um microfone de 1.800 bolinha, está funcionando? Tá. É esse mesmo. É esse que nós vamos fazer. E é muito legal isso. Isso me ajudou demais. Assim. Sim. Eu acho isso muito legal. Eu gosto dessas coisas porque não deixa a gente esquecer de onde a gente veio. Perfeito. Isso é cultura. Sabe? Isso é cultura. Porque a gente está num prédio que ainda está sendo acabado. Uhum. Agora, graças a Deus, a parte de obra mesmo acabou, sim, mas a gente veio para cá montando, inclusive, pintando. Acho que fazer o quê? Um ano e 2 meses, mais ou menos, que a gente veio para cá? Acho que faz por aí. Faz 1 ano e 2 meses, né? Então, não tinha nada pronto, né? E não tinha, né? Eu lembro que a gente estava construindo muitas coisas ainda. É claro que a sim, estrutura, a parte de segurança estava beleza, mas tinha coisas que ainda estava fazendo, né? Sim. Muitos acabamentos, então eu falei assim, cara, é isso que a gente tem, não vamos gastar com aluguel, porque a gente já tem um prédio gigante, vai caber todo mundo, vai dar. Uhum. E a gente teve que vir meio que na correria, porque a quantidade de pessoas que tinha não estava mais cabendo lá no outro prédio, né? Não estava e... Meu Deus, peraí, vamos pagar um aluguel de quase 10 mil reais com um prédio de... Acho que tem 3 mil metros aqui para... Uhum.
Sabe? Não tem necessidade. Faz sentido. Sabe? Não faz sentido. Não é porque você tem em caixa, que você tem um recurso, que você precisa detonar ele da pior forma possível. Com certeza. Né? Então, eu vejo muito isso, que as pessoas são muito mais exigentes do que eram antes e que talvez não estejam alinhadas com aquilo. A vaga é legal, vem muito pelo salário. O dinheiro é super importante. E essa geração agora, ela quer um negocinho bem legalzinho, né? Quer trabalhar numa empresa que é muito legal, cheio de encantamento, que é muito dinâmico, né? que é isso, que é aquilo, que, nossa, tem uma mesa de sinuca, nossa, tem isso, tem... Cara, legal, mas e aí? E o seu trabalho? Como que fica? Quais as qualificações que você tem? Quantos cursos você fez no último mês, no último ano que você está aqui? O que você aprendeu? Exato. Sabe? Você fica lá dando migué na ASCII, que tem muito, no seu horário de trabalho. Sim. Então, assim, tem muita gente que não leva a sério. E tem gente que leva a sério demais. Então, essas pessoas que levam a sério, que entendem que aqui é um lugar para você se desenvolver, e que eu falo da SEV porque é aqui que eu conheço, né? Eu não sei falar de outras empresas, porque eu não trabalho em outras empresas, eu trabalho aqui. Eu acho que aqui a gente tem esse negócio de trazer a pessoa que não conhece nada, que não sabe nada, e para mostrar, olha, filho, a nossa realidade é essa, tá? Você vê esse prédio gigantesco aqui, mas é assim que a gente começa aqui. Quer aprender. E eu falo isso no onboarding, né? Eu faço treinamento de onboarding com um time, e aí quando eu vou fazer essa apresentação da empresa e tudo mais, eu uso muito o exemplo da cadeira mesmo, eu uso o exemplo de que a gente vai melhorando ao longo do caminho, mas a pessoa não vai ter as melhores condições às vezes, mas ela vai ter um ambiente que ele vai estimular ela a ser melhor. Eu lembro quando a gente fez o primeiro cartãozinho 0800. Nossa, é horrível. É um pedaço de PVC colado adesivo, porque eu não tinha dinheiro. Hoje a gente tem cartão tudo quanto é jeito. Sim. É pasta, lâmina, papel, coisa bonita, assim. Tem site, tem Facebook, tem e-commerce, tem porque a gente tem que evoluir. Lógico que a gente tem. Pensa se a gente tivesse no cartãozinho PVC até hoje. Não ia fazer sentido nenhum, né? A gente nem estaria aqui, eu acho. Com certeza. Mas a gente tem que... E eu acho que na vida e na empresa, sabe, na vida profissional e pessoal, a gente tem que querer mais. Sim. E a gente tem que parar de ficar culpando os outros por isso. A gente tem que ter autorresponsabilidade, A gente tem que ter autorresponsabilidade. Né? PNL é isso aí. A culpa não é dos outros, tá, gente? A culpa é sua. E eu ia até chegar num ponto aqui agora que é muito importante, que é o seguinte: o que você acha que a pessoa precisa ter para crescer na vida pessoal, profissional? Quais são os elementos que você acha que a pessoa precisa ter? Olha, primeiro de tudo, ela tem que ter vontade. Ela tem que querer crescer. Ela tem que... Tipo, eu tenho vontade de ter o carro tal. Isso já é a primeira coisa. Se você não tem vontade, cara, você não vai fazer nada. Se a sua vida tá bom, você acordar de manhã, ir lá, final de semana, tomar uma cervejinha, ir no barzinho, comer churrasquinho, isso tá bom para você, tá tudo certo. Tá ótimo. Tá tudo beleza. Tá tudo beleza. Cada um é responsável por aquilo que deseja, que quer, como quer viver. Tá tudo bem. Não sou eu que vou criticar, nem outra pessoa. Mas se você quer, já é um começo. Se você não quer, ok. Mas se você quer, peraí, eu quero. E aí, qual o próximo passo? Né? Depois que eu querer. Qual o caminho que eu vou traçar? Primeiro, eu acho que depois do querer, é parar de dar desculpa. Sabe? Falar assim, sempre a culpa é do outro. Está chovendo e eu vou ter que sair de casa para pegar um ônibus para ir para o trabalho. Então, você acha que seria autorresponsabilidade? Acho que sim, autorresponsabilidade depois. Então, primeiro eu tenho a vontade e eu falo, nossa, eu quero alguma coisa. Aí, depois eu tenho que entender que, peraí, eu tenho que ter consciência de mim mesmo, né? Uma autoimagem que eu posso conseguir, mas eu tenho que ser autorresponsável por esse resultado. Você tem que ser autorresponsável, porque o que eu escuto muito, e na minha família mesmo, e hoje em dia, eu vejo assim, nossa, a minha vida não vai para frente porque o meu pai não fez isso para mim. Ai, minha vida... Cara, a culpa não é do seu pai. Se você aceitou que aquilo ali... Acho que, primeiro de tudo, você tem que aceitar de onde você veio e aceitar as condições que você está. Né? Saber a realidade de onde você está. Saber a sua realidade. Se você ficar se negando aquilo, não vai adiantar muita coisa. Com certeza.
Você tem que aceitar, olha, errei, meu pai errou, minha mãe errou, tá tudo certo, e agora? O que eu vou fazer para não permanecer no erro? Com as condições que eu tenho, do jeito que eu tô, qual que é o próximo passo que eu tenho que dar? Qual que é o próximo passo? E não sair dando, igual você falou, né? Não sair querendo dar o passo maior que a perna, ou Não, achar que tudo tem que estar gente, perfeito para eu degrau. começar. É igual a história de vocês, né? Vocês começaram ali na questão de correspondente bancário, estava dando tudo certo, até que, puf, zerou, né? zerou. E aí vocês foram para baixo de novo. Teve que começar e até tudo do hoje, zero. Hoje a gente tem um pouco mais de cautela, mas a gente fala assim, nossa, a gente, de vez em quando, a gente tem essas conversas, eu e o Pedro, a gente fala assim, tá, e se acabar tudo, o que a gente faz? Né? Chegou um dia, não tem mais dinheiro, não tem mais empresa, não tem mais nada, o que a gente faz? Tá, hoje muda um pouco, eu tenho 2 filhos. Sim. Né? Mas eu falo, diferente o cenário. tá, o que a gente faz? Começa de novo. Vai fazer de novo? Vou parar e chorar? Não adianta, né? Não adianta eu ficar me lamentando. Porque se eu tivesse... Cara, você não tem. Não adianta. Já parte daí. Sim. Você não tem. Porque se eu tivesse... O meu pai não me dá um notebook. Você quer? É muito engraçado você falar isso, Fabi, porque se eu vou pegar 4 anos atrás, quando eu começo na Seven, eu tinha uma mentalidade muito fechada, né? Eu venho de uma família também com bastante dificuldades, escassez e tudo mais. E eu lembro que eu ficava me comparando com as pessoas que tinham alguma coisa, eu ficava pensando, cara, como que Deus faz uma pessoa que tem muita coisa... Eu ficava culpando Deus, pra você ter noção. Sim. Que não faz sentido hoje. Quando eu olho para trás e penso, eu falo, nossa, faz sentido. Mas agora eu tenho esse ponto Mas aqui, é a falta de autorresponsabilidade. E a gente não aprende assim no dia a dia. Não aprende. Porque, olha, eu sempre falo, os filhos, as crianças vêm imperfeitas. Os pais que estragam. Sim. E é verdade. É. Porque os nossos pais, às vezes, aquela pessoa já tem uma crença tão grande que já veio da mãe, já veio do pai de falar, nossa, nada dá certo na nossa vida. Nossa, a gente só tem problema. Nossa, olha, está chovendo hoje. Nossa, hoje eu Tudo é motivo para dar errado, né? Tudo é motivo para dar errado. Cara, vai dar errado. Sabe? Vai dar errado. Então, peraí. Comece a falar, não, tudo bem. Hoje eu queria um dia de sol, mas está um dia nublado, o que eu vou fazer nesse dia? O que eu posso fazer nesse dia aqui? Vou aproveitar ele da melhor forma que eu posso. Sim. Esses dias eu fui levar o João Pedro no médico. Ai, que raiva desse dia. E estava chovendo. E daí eu falei, tá, mas ele tem que ir no médico, eu tenho que levar ele e eu tenho que buscar a Maria Júlia na escola, que era um dia que o Pedro não podia, que ele tinha um monte de reunião. E aquela chuva, né? Eu falei, cara, eu fui, sério, eu treinei antes em casa o guarda-chuva, pega o João Pedro no bebê conforto para sair, fecha a porta, pega a mochila, pega tudo que tem que pegar. Você estava treinando toda aquela cena que você tinha que fazer. Eu estava treinando na garagem. Falei assim, nossa, como que eu vou fazer isso, cara? Meu Deus. Segurar um guarda-chuva, desabotoar, abrir o bebê conforto, pegar ele, fechar a porta, tudo bem. Vai dar certo. Vai dar certo. Depois eu ultimamente estou assim, eu vejo o que eu faço lá. Daí fui, né? Para ir, foi maravilhoso. Maria Júlia saiu da escola às 5h30. Eu saí da consulta às 6h10. Meu Deus. Caramba, eu nunca deixei ela... mandei mensagem na escola, pelo amor de Deus, segura ela aí, que a escola é muito eficiente, né? Lógico que eu não ia deixar a menina sair para a rua. Mas a minha cabeça neurótica... E aí o médico tinha me dado uma amostra grátis, aí me ligou e falou, olha, moço, não posso, eu tenho que buscar minha menina, e é aquela chuva. Falei, tá, João Pedro, peraí, vamos pôr uma fralda aí na sua cabeça, catei o guarda-chuva, aí veio um moço, você quer que ajuda? Eu falei, mano, não tem nem o que você me ajudar, o que você vai fazer? Aí fui pôr, aí abri a porta do carro, meio assim, coloquei o guarda-chuva. No que eu coloquei o guarda-chuva, ele voou todo para trás. Meu Deus. Tipo, eu falei, eu vou morrer hoje de ódio, né? Catei o menino, pus lá, molhei tudo, mas fui. Tipo, não eram condições que eu tinha. Eu podia cancelar a consulta? Poderia. Sim. Falei assim, não, eu vou levar ele outro dia. Cara, mas eu marquei. Era minha obrigação, o médico esperou. Né? Já tinha agendado, a secretária fez o trabalho dela, eu vou deixar a pessoa na mão? Aí depois eu vou querer pedir um favor para ela. Falar, você não pode agendar. Não vou agendar, não, porque aquele dia se desmarcou na hora. Então, é verdade. Sabe, e muitas pessoas não assumem essa responsabilidade, né? Qualquer coisinha é motivo para desistir, motivo para parar de fazer. É motivo para não vir, é motivo para, sabe? Começa a fazer um curso,
não sei, né? São 3 horas de curso direto. Muita que coisa, chato, né? Que chato. Muita coisa. Só que depois reclama. Né? E reclama que não... tem uma festa top, não tem dinheiro para ir, ou quer comprar uma roupa, um calçado, ou quer fazer uma viagem. E aí está um ponto, Fabi, que até eu vou discordar um pouquinho do que você disse lá atrás, que era a questão da sorte. Porque, assim, as pessoas ficam esperando a sorte a todo momento, né? E eu falo a sorte não vem sozinha, né? Na verdade, eu acho que a gente constrói a sorte, Sim. porque a gente vai se blindando, a gente vai fazendo tanta coisa, né? Por exemplo, para ser empreendedor, até depois é um ponto que eu quero falar contigo sobre a questão do emocional. Vocês têm que se blindar emocionalmente, porque vai ter muito problema. Muita coisa vai acontecer. E aí, conforme você vai trabalhando, você vai criando, né, um organismo ou uma situação que vai te ajudar, vai ser benéfica lá na frente para você. Sim. Eu acho que isso é sorte. Eu acho que, gente, ninguém nasce, pelo menos assim, né? De um público que a gente está falando, ninguém nasce em berço de ouro. Né? São poucas pessoas que nascem em berço de ouro. O resto, as pessoas têm que levantar e conquistar a própria sorte. Sim. Né? Eu vou ganhar na Mega Sena, uma puta sorte, né? Aí é sorte. Se você não jogar, mas você vai ganhar? Não vai ganhar também. Então tem o passo da pessoa e tem o passo da sorte. Tem o passo. Você tem que construir a sua própria sorte. Se você não fizer, cara, ninguém vai fazer por você. Não. E aí você estava até falando assim sobre a criança nascer talvez não, né? A criança nascer perfeita e os pais irem estragando ela. Eu sei que você fez PNL, né? Sim. Foi a PNL que te trouxe isso? Foi. Como que foi? Foi. Nossa, eu agradeço muito ter feito PNL antes de ter filho. Muito, assim. Eu aprendi... Sabe? Eu fiz PNL, igual eu já falei algumas vezes, não foi para ensinar para ninguém, foi para mim. Para você mesmo. Porque eu era uma pessoa muito reclamona, muito negativa, tudo para mim ia dar errado. Sempre, vocês são empreendedores, conseguiram chegar até aqui. Cara, eu tenho um monte de problema. Né? Todos nós temos. Todos nós temos. Não é porque esse dia eu recebi uma mensagem que falou assim, não é porque vocês tiveram... Hoje eu falo assim, sucesso, e sucesso engloba muita coisa, eu falo sucesso, eu gosto de falar de sucesso na família também, sabe? Com certeza. Sucesso é uma somatória de coisas que eu acho. Eu acho que eu sou uma pessoa de sucesso porque eu consegui unir tantas coisas para chegar aqui hoje. E aí ela falou assim, não é porque vocês têm a vida financeira tranquila ou uma vida boa que vocês não têm problema, né? Eu falei assim, nossa, que sábio, né? As pessoas acham que o Pedro, a Fabiana, não tem problema, eles só vivem a vida boa. E eu falo que vocês têm mais problema do que a grande maioria das pessoas. Gente, nós temos muito problema. Eu falo porque, assim, eu vou trazer do lado do empreendedor, né? Tem conta de um monte de gente para pagar, tem um monte de família que depende de vocês. Se alguma coisa acontece que dá errado, por exemplo, são várias famílias que dependem da empresa que vocês são responsáveis. Isso é um problemão. Um problemão, porque quando você contrata uma pessoa para trabalhar, eu sempre penso assim, quem vem com ela? Sabe? Porque hoje a pessoa, por exemplo, você está aqui presencialmente, tudo. Quem vem atrás de você? Daqui a pouco vem os filhos, vem a esposa, vem outras obrigações. Então, a minha obrigação não é só com o João Pedro. A minha obrigação é com o filho dele, com a esposa, com a namorada, com a avó, que talvez se ajude, com a mãe, com o tio. Então, assim, com bastante gente que está atrás. Né? Eu sempre fico pensando assim, hoje a gente emprega, vamos falar, 400 pessoas, entre seletistas e PJs. Deve ser isso, mais ou menos. Quem vem com essas pessoas? Então, não são 400. É verdade. Se eu somar uma a mais, a cada pessoas. Já dá 800. E aí tem os filhos. Entendeu? Então, são muitas pessoas indiretamente. Isso a gente fala de funcionário. Mas aí a gente tem os prestadores de serviço. Sim, verdade. Tem os prestadores Quantas de serviço pessoas que tem lá o cara da oficina que trabalha, que normalmente... A maioria das oficinas presta serviço mais para a gente. Quantas pessoas ele tem que sustentar lá? Ele tem funcionário, ele tem aluguel, os funcionários têm filhos, ele tem filho. Então, eu gosto muito dessa autorresponsabilidade e é por isso que eu falo assim, gente, o que a gente não pode atrasar é
pagamento das pessoas. E uma coisa que sempre todo mundo falou, né, e que eu já vi diversas vezes, é sobre essa questão dos pagamentos, né, tanto dos prestadores de serviço, Sim. quanto dos trabalhadores aqui. Sempre cai antes do quinto dia útil, muitas vezes. É uma coisa que eu gosto muito, e eu aprendi isso do meu pai, que ele fala, ó, a primeira coisa que você tem que ter na sua vida é seu nome. Se você não tiver nome, você não tem nada. Então, eu sou muito orgulhosa das pessoas viajarem e visitar nossos prestadores e falar, nossa, olha... E a Seven é uma empresa bem elogiada nas questões de fornecedores, principalmente por a questão de pagar no dia. E, olha, se não der para eu pagar, cara, eu ligo, eu aviso, eu falo, olha... Na pandemia, quando vocês se anteciparam, né, por exemplo, ligaram para os prestadores, sim, conversaram a gente ficou com eles. Medo de... Pandemia, gente, foi imprevisível. Então, quais eram as medidas que a gente poderia fazer que não prejudicasse nós, os associados e os fornecedores? Então, a gente falou, ó, vamos renegociar, mesmo se a gente não precisar, mas vamos renegociar, porque vai que, né, não dá certo. Então, foi isso que a gente fez. E, assim, foi muito bom, porque eu tive contato com muita gente. Eu não tive uma pessoa que falou não. Então, e até hoje, assim, eu tenho contato com o pessoal de oficina, guincho, todo mundo, sabe, foi super bem recebido. E a gente honrou 100% dos compromissos. Então, é verdade. Assim, os parceiros, por exemplo, da cidade, quando eu estava lá em São Paulo, também todos abraçaram bastante, né, e tudo mais. Porque todo mundo sabia que era um momento difícil, mas eu acredito que a atitude que você teve, que a Seven teve, foi diferente. Foi uma ótima atitude, né? Que é ligar, conversar, explicar para a pessoa. E é bem legal isso. E aí a gente estava falando sobre o problemão. Então, olha o tanto que a gente estava falando. Olha o tamanho do problema, né? Nossa, que tem que lidar. A gente tem muito gigante, problema. Né? E é daí que eu falo para você que a PNL me ajudou muito. E eu falo que quem tiver oportunidade, você também está estudando, né, PNL, João? Eu fiz formação agora. Faça. Não precisa ser o curso top, não. Gente, vai no YouTube. Tem muito conteúdo gratuito no YouTube. Tem tanta coisa para você aprender, porque você, sinceramente, você aprende a gerir as suas emoções e a entender as emoções dos outros. E é muito interessante isso. E como você controla tudo isso. É muito legal. E um curso que me ajudou muito também, antes da PNL, foi o coach, que foi ali que, cara, me encontrei e falei assim, nossa, preciso resolver tanta coisa dentro de mim antes, para depois eu ser mãe, para depois eu ser esposa. Falei, nossa, vixe, o que você é? Eu sou um nada. Tipo, sou ninguém. E sabe? É muito legal quando você entra nesse processo de autoconhecimento, né? Que você vai vendo aquelas coisas que você faz, muitas vezes inconsciente, que você nem sabia. E eu falo muito, né? O Pedro, ele é meu marido, ele é pai dos meus filhos e ele é meu mentor também, porque é ele que me puxa, que a gente precisa, né? Mesmo você fazendo vários cursos, a gente precisa de um mentor, né? A gente precisa de uma pessoa para falar assim, ó, quando você está lá, você não está bem todo dia, quando você está lá no fundinho, a pessoa vir te puxar. Então, o Pedro é essa pessoa. A gente briga às vezes, porque marido, né? Ele exige muito de mim, assim, em alguns momentos, porque ele sabe que eu vou entregar alguma coisa, né? Que eu sou capaz. E às vezes eu exijo dele também. Falo, não, peraí, filho, não é assim não, vai, levanta. E é interessante porque vocês dois estão juntos para o mesmo objetivo, né? Vocês estão em busca da mesma coisa, né? Sim. Basicamente. É a mesma coisa. O sonho, na verdade, meu sonho era bem pequeno, né? Aí veio o Pedro, aí os sonhos grandes dele começaram a ser os meus também. Ele é muito. Às vezes eu falo, nossa, quando ele falou que ia montar a associação, aí depois o dia que ele falou, eu vou construir um prédio. Eu falei, não, tá, né? Um prédio, legal. Aí ele montou a planta, tudo, e foi me mostrar o layout. Eu falei assim, filho, que mundo que você está? Você vai construir um prédio, como esse prédio? Você vai... É esse. Aí eu falei, você vai tirar dinheiro de onde? Do trabalho. Vamos trabalhar. Ué, vou trabalhar, nós vamos fazer, como a gente sempre fez. Cara, eu fiquei incrédula. Aí o Pedro me mostrou a planta, eu falei, nossa, esse prédio que você vai construir? Eu falei, meu Deus do céu. Mas nós vamos financiar o prédio? Não. Nós vamos fazer com o dinheiro que a gente do nosso fluxo de caixa. Eu falei, tá bom, né? Beleza, a gente já tinha uma economia.
Falou, beleza, vamos construir o prédio, então, né? E acho que estamos construindo ainda, né? Agora acabando. Isso faz 5 anos, eu acho, 4 anos. 2013, 15, nem lembro mais quanto tempo faz. Porque eu parei de contar uma certa época. Eu falei, gente, não quero saber quando vai ficar pronto mais, porque eu não aguento mais isso aqui. O dia que ficar, é isso aí. Então, construímos o prédio. Estamos aqui, graças a Deus, com tudo pago, não tem nada... tudo que está aqui, tudo que foi feito já está pago, então a gente não tem financiamento, não tem dívida, não tem nada para pagar daqui para frente. E é assim, né? Que legal. A gente vai... O Pedro tem umas loucuras que eu acho que o empreendedor tem que ser meio louco, independente do risco, sabe? Eu acho que ele é louco para a maior parte das pessoas, mas para ele sabe o que ele está fazendo. Ele sabe. É muito interessante, porque eu fico percebendo isso, assim. Né? Na verdade, é louco para nós, estamos de fora olhando assim, né? Mas ele já teve a visão, ele já viu o que ele quer, ele viu, Sim. Ele meio que calculou, e ele sabe que com a força do trabalho dele, ele vai conseguir realizar aquilo. Vai. Vocês sempre fizeram isso. E para empreender, eu acho que você tem que ser meio louco mesmo. E para você querer ser diferente do que já tem por aí, você tem que ser meio doido, sabe? Você tem que fazer o que ninguém faz. Com certeza. Você tem que ter o que ninguém tem. Eu não falo de dinheiro, eu falo de coisas, de outras coisas internamente que você adquire, Sim. que você já nasce e que você já tem também. Com certeza. Inclusive, você falando sobre isso aqui, queria voltar na parte do emocional, né? Uhum. O empreendedor precisa ter um emocional muito bem, assim, fortalecido. Você precisou fortalecer esse emocional. Como que foi isso, né? Eu acho que a PNL ajudou bastante, mas você já tinha que vir fortalecendo isso. Sim, empreender, ainda mais onde a gente está, na época que a gente está, depois de uma pandemia, e assim, o momento não está fácil. Não. Né? Ainda não está fácil para ninguém. Para ninguém. Eu acho que se a bagagem que a gente adquire, o conhecimento de um todo, porque se você quer empreender, você quer ter uma empresa, você tem que conhecer toda a sua empresa. Você tem que conhecer desde lá. Você tem que saber fazer tudo. Sabe? Eu brinco muito com o Pedro que agora eu estou precisando aprender umas coisas aí que eu não sei ainda por falta de tempo e talvez porque eu optei um pouquinho agora ficar mais perto da família. Mas você tem que conhecer um pouquinho de tudo, sabe? E até os gestores também têm que conhecer um pouquinho de tudo. Eu tenho que conhecer um pouquinho da assistência, eu tenho que saber um pouquinho de sinistro, eu tenho que saber um pouquinho de cadastro, eu tenho que saber um pouquinho de financeiro, eu tenho que saber um pouquinho da Uniseven, eu tenho que saber um pouquinho de operações, de jurídico, eu tenho que saber um pouquinho de tudo. Não que você precisa ser craque em tudo, mas você tem que conhecer várias coisas. Você acha que o conhecimento ele te ajuda a ter um emocional mais tranquilo, porque você vai meio que estar mais no controle, vamos colocar assim? Sim, Entendi. Porque se você conhece a sua empresa, você sabe falar até onde você pode ir. Sabe? Não que algumas vezes a gente sai totalmente do controle, mas se eu for desesperar, não vai resolver nada. Não resolve nada. Se eu sair descabelado várias vezes, eu já estava aqui descabelada, falando, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Aí, o que a gente faz? Nada. No primeiro momento, a gente não faz nada. Tem que tomar consciência ali do problema, a gente, olha... vamos ver o tamanho do problema. Vamos sentar, vamos ver. Porque é assim, uma pessoa te conta de um jeito, outra pessoa de outro jeito, uma pessoa te conta no aumentativo, outra no diminutivo. Então, peraí, deixa eu ir na raiz do problema. Deixa eu entender. Beleza. Isso aqui, tá bom. Vou respirar. Legal. Não vou fazer nada. E aí, depois, quando eu tomo ciência desse problema, aí eu vou sentar e vou tentar resolver minhas coisas. O que eu posso fazer? E vou abrindo meu leque de opções. Então, eu vou fazer isso aqui primeiro, depois isso, depois isso, depois isso. Essas são as ideias iniciais. Depois eu vou amadurecer essas ideias. Talvez eu troque a ordem ou lembre de alguma outra coisa e depois eu tomo a decisão. Legal. A gente não toma decisão precipitada assim na hora, a não ser que não seja um problemão. Se for um problemão, não tem decisão imediatamente. Você tem que pensar um pouco sobre aquilo, né? Raciocinar, estudar, ver o real problema. Eu acho que é interessante esse modo de pensar do empreendedor, trazendo para as pessoas comuns, né? Pessoas que
vão trabalhar numa empresa, enfim, que tem que resolver vários desafios, tanto na parte profissional quanto na pessoal também. Ela precisa parar, respirar, pensar, olhar o problema dela, raciocinar com o real problema. A gente tem que entender que nem tudo são flores, né? Se tem um problema, tem uma solução. É legal. Talvez a solução não seja aquilo que você almeja. Muitas vezes pode não ser, mas tem uma solução para aquilo. Sim. A solução pode ser perder alguma coisa? Pode. Infelizmente pode acontecer. A solução pode ganhar alguma coisa? Pode. Quando você empreende, quando você quer ser diferente no seu ambiente de trabalho, no seu mercado de trabalho, você tem que estar preparado para ganhar e para perder. É verdade. E, às vezes, a gente não gosta de perder, né? A gente tem muito medo de perder, né? Isso acho que é uma sensação de escassez, né? Mas acho que é um movimento de escassez também, porque sabendo que a gente pode conquistar tudo que a gente quiser, se a gente perdeu aqui agora, a gente vai em busca de conquistar. Porque, quando está tudo bem, assim, quando você está de bem com a sua família, você tem um dinheiro que você pode usufruir, desfrutar, que você tem amigos bacanas, que você está ali realizando um sonho, é tudo muito bom, né? É gostoso, dá tudo certo, é maravilhoso. Mas e quando não dá? Né? Porque a vida é assim. A vida é assim. Né? Os altos e baixos da vida, né? Estava lendo um livro que ele fala que o movimento da vida, basicamente, ele é assim. Sim. Ele nunca vai ser uma estabilidade onde você vai crescendo infinitamente. Pensa que chato. Né? Senão seria chato, assim, não tem problema nenhum. Que vida chata, gente. Eu vou resolver. Tipo, nós somos movidos a isso, né? Sim. A querer. E até quando a gente chega lá embaixo, a gente sabe que a gente está ferrado, que aí a gente tem um impulso, parece, para crescer mais. Não, né? você fala assim, cheguei no fundo do poço. E agora? Tem como afundar mais? Não. Se você já está no fundo do poço, você não vai afundar mais. Já é uma coisa boa. Perfeito. Que você já está sustento ali, né? Já tem A sua única opção é subir. É subir. Então, cara, se você está no fundo do poço, não se preocupe. Você não vai ter como afundar mais. Não tem jeito. Então, olha para cima e vai. Legal. Sabe? Muito legal. Ô, Fabi, a gente já te conheceu um pouquinho mais aqui agora, e eu queria saber de você, assim, o que você acha que uma pessoa que queira trabalhar na Seven, um profissional, ele precisa ter? O que a gente valoriza aqui, né? Como funciona um pouco da nossa cultura também? Olha, a gente gosta de profissionais, igual eu te falei, com vontade. Vontade, né? É a primeira coisa que a pessoa tem que ter. Depois vem outras coisas, mas ela está com vontade de trabalhar, de crescer, de viver coisas. E eu sempre falo, dinheiro é a consequência. Então, se você está trabalhando por salário apenas, não venha para a Seven. Não vai ter, só o salário não vai ser o... Só o salário não né? vai te reter aqui. Não. Então, se você pensa em... Claro, a gente paga salário, viu, gente? Não, bonitinho. Não mas, é isso. Eu falo de, assim, se você só quer um emprego... Você quer um lugar para se encostar, não é a Seven. Não é aqui. É isso, assim, desculpa, vou falar bem claro. Mas o lugar para se verdade. encostar não é a Seven. Não é, nunca vai ser Não e nunca será, nunca foi. Será, não. Às vezes tem as empresas que tem lá, aquela empresa gigante, que tem aquele cantinho legalzinho, que fica uma galerinha ali só de boa. Isso, não é aqui. Não é aqui. Muitas vezes a gente contrata uma pessoa para fazer uma coisa e daí ela está aqui dentro, a gente vai... O João é prova viva disso. A gente vai alternando outros desafios, as opções, né? Sabe? Porque é bacana, as pessoas aprendem. E é desafio, né? Desafio é bom. Eu gosto. E daí nem sempre aquilo que você foi contratado é a sua aptidão. Sim. Né? Talvez a gente que já está mais tempo convivendo com pessoas e conhecendo a empresa como um todo, a gente começa a ter um olho... Meio clínico, né? Clínico. Fala assim, nossa, e se eu colocasse essa pessoa nesse lugar, hein? Aí a gente compartilha. Né? Normalmente, eu e o Pedro, a gente compartilha muito isso. Nossa, e essa pessoa aqui, o que a gente faz? Não, aqui não está mandando bem, mas eu acho que aqui vai dar certo. Então, a gente gosta de fazer isso e tá tudo bem. Com certeza. Né? Se a pessoa aceitar o desafio, é a nossa cultura. Mas se você quiser aprender, quiser lidar com problemas, aqui também tem bastante. Bastante problema. Você gosta de lidar com problema, tem bastante problema. Mas se você quiser um apoio profissional para mudar a sua vida, e eu falo de mudar não só financeiramente, mas mudar a sua postura para com você, com o mundo, com a sua família,
com tudo que você almeja, eu acho que aqui é uma boa escola. Com certeza. E eu vou falar minha experiência, né? Tem minha vida antes Seven e minha vida depois da Seven. E nesse tempo que eu estou aqui, para mim foi maravilhoso. Assim. Eu acho que o ambiente é um ambiente que ele te traz muito desafio. Então, se Sim. você quer fazer alguma coisa diferente da sua vida, ele vai te estimular a todo momento você fazer isso. Eu falo muito que a Seven é muito diferente, né? Assim, de outros lugares, porque tudo que tem aqui, a gente criou. Né? Verdade. Eu nunca trabalhei numa empresa grande. Assim, eu trabalhava com meu pai. Ele tem 6 funcionários, eu acho, 5 funcionários. Uma empresa única, né, que faz a mesma coisa há quase 30 anos. O Pedro, ele teve outros empreendimentos dele, mas que não deram certo. Olha que coisa, né? Não deu certo. Não deu certo, gente. Está tudo bem, não deu certo, é isso aí. A gente está aqui para testar. Né? Não é tudo que a gente toca vira ouro. Mas a gente tem que ter o discernimento de que, cara, nem tudo vai dar certo. É a sorte, né, Fabi? E a sorte, né? É a sorte, né? Depois de tanta coisa que acabou não dando certo, a Seven deu super certo, está dando certo, e é sorte, né? Mas é sorte. É sorte. E daí, depois da Seven, assim, a Seven foi uma grande escola para mim, para o Pedro também. Para mim. Acho que para muita gente que está aqui dentro. Para muita gente que está aqui dentro. Só que a gente pensa assim, já tá bom, né? Tá bom, não vamos... Não, o Pedro inventa outra coisa, né? Aí ele quer ser seguradora. Agora... Tudo bem, vamos, né? Vamos para o desafio. O que você precisa para ser seguradora? Uma aprovação na SUSEP, que é super fácil de conseguir. Super tranquilo de conseguir. Super tranquilo. A gente ralou. Depois que você consegue a aprovação, aí tem as questões de TI. E como a gente fala, aqui a gente não desperdiça dinheiro, a gente gosta de fazer internamente, a gente demora, mas vai sair, saiu agora. Então, até aqui foi proteção veicular e daqui para frente vai ser a nossa seguradora. E eu acho que tem um outro peso, né? Porque proteção veicular, agradeço até aqui, foi ótimo. Assim, consegui realizar muitos sonhos através da Seven. Mas os sonhos mudam, né? Conforme a gente vai evoluindo, os sonhos também evoluem. Os sonhos vão mudando. E ser uma seguradora é um grande desafio. Eu imagino que lá atrás, naquela Fabi que você contou para nós aqui, ela não tinha um sonho e ela não visualizava isso aqui. Gente, que hoje eu já vivi tanta coisa nesses meus 37 anos quase, que eu nunca imaginei, assim, às vezes eu paro, olho e falo, meu Deus, não é possível que eu já vivi isso, não acredito. E às vezes eu vivo coisas diariamente que eu ainda não acredito, sabe? Que tanto coisas boas e coisas ruins. Sim. Mas a vida é essa, aceitar que você não tem só coisas boas de Deus, né? Você também tem coisas ruins. Que vem para te fortalecer. Sim, né? E nesses momentos ruins existe Deus também. Existe também, com certeza. Então é isso, é ter fé, perseverança, querer aproveitar as oportunidades que tem e seguir, gente. Parar de culpar os outros, culpar a si mesmo, falar, assumir a sua responsabilidade, falar, eu fiz isso, eu não quis isso. Eu sou responsável pela minha vida e eu vou fazer. Hoje, olhando, né, hoje com mais consciência, eu consigo muitas coisas que dão errado aqui agora, às vezes eu paro e fico bravo. Mas eu consigo hoje fazer a reflexão de olhar para trás e falar, o que eu fiz lá atrás que me desencadeou esse resultado aqui agora? Hoje eu consigo ver isso. A gente começa a se autocriticar, né? Se autocriticar. E aí um ponto também, que a gente não pode ficar olhando também para ficar se atacando, né? Porque isso também acontece. A gente tem que melhorar. E aí, quando a gente aprende a se autocriticar, você começa a entender por que aquela outra pessoa, que você não entende talvez a postura dela, mas você passa a entender. Quando você se entende, você fala, nossa, é verdade, olha. Isso é muito legal. Tipo, ela não teve o pai que eu tive, ela tem uma vida difícil. Entendi. Sim. Tá bom. Você é mais tem mais empatia também, né? E mais empatia com as pessoas. É verdade. Ô, Fabi, muito legal a sua história. Tem muita coisa que eu nem sabia que você contou para mim, e contou para todos nós, e abriu aqui, né? E tem muita história. Eu queria ficar aqui mais 5 dias de podcast. Um tempão conversando. E quero te agradecer por ter dado essa disponibilidade, né, esse tempo que você veio aqui com a gente. Eu que agradeço muito. É sempre bom estar aqui, sempre bom ver pessoas novas, coisas novas chegando.
Antigamente, quando a gente começou a SEV, a gente não tinha nem WhatsApp. Nossa. E agora a gente está fazendo podcast. Olha que coisa. Cara, me veio essa reflexão aqui agora. Eu falei, gente, quando a gente começou, a gente tinha que ligar mensagem de texto, né? Manda mensagem. Depois veio o WhatsApp, aí começou os grupos. E aí veio tudo, TikTok, Instagram. E agora nós estamos aqui gravando nosso podcast. Nossa, que legal, que evolução, que como crescimento. O tempo é bom, né? Como a vida passa. É gostoso demais, sempre. Demais. E se você pudesse deixar um conselho para as pessoas, Fabi, que estão assistindo aqui, provavelmente são pessoas que querem aprender um pouquinho mais, que querem se desenvolver na carreira delas. O que você poderia deixar de conselho para essas pessoas? Eu gosto muito de falar assim, faça o que tem que ser feito, com as condições que você tem, para aquele momento. É uma frase adaptada lá do Cortella, que ele é top da galáxia, né? E um livro também muito top, que eu gosto muito de falar para todo mundo, para ler, porque tapa na cara, assim, para quem já leu. Às vezes, inclusive, estou precisando ler ele de novo. Chama O Poder da Ação. Se você não leu, leia. Porque, gente, você fica envergonhada das palavras que você lê naquele livro. É baratinho hoje. Eu li esse livro, ele é bem legal. Tem aquele exercício que você está naquele barril, sabe? Gente, aquilo lá a gente fica com vergonha. Eu fiquei com vergonha quando eu comecei a ler assim. E eu acho que só depende de você. Com certeza. Sabe? Talvez o caminho é mais difícil, é mais longo, é mais doloroso, mas vai. É assim mesmo. Não existe troféu sem treino antes, né? É verdade. Esportista aí atleta que pode dizer. Estou lendo um livro do Michael Phelps agora que fala justamente sobre isso, né? Lá na hora que ele está na competição, é só o resultado de tudo aquilo que ele fez. De tudo que ele fez. De tudo. Cara, para o cara nadar daquele jeito, no mínimo, ele devia treinar umas 10, 12 horas por dia. Não, no mínimo, porque ele acha que era meio doido, assim, ele treinava demais. No mínimo. Eu lembro o Oscar, do basquete, que ele ficava horas treinando arremesso. Então. Antes do treino e depois do treino ele ficava também. Então, se você quiser cumprir o seu papel, minha jornada de trabalho é das 8 às 6, cara, o que você quer? Se é isso que você quer para você, tá bom, tá tudo certo. Se não, se você quer mais, então se dedica um pouquinho mais. Não é para o trabalho, não. Se dedica em um curso, se dedica em aprender, se dedica em ensinar, porque quando você ensina, você aprende de novo. 2 vezes, né? Então, isso. Perfeito, Fabi. Muito obrigado. Eu que agradeço. E quero deixar um recadinho para vocês, né? Nós vamos ter mais episódios a cada pelo menos 15 dias e eu conto com a sua participação. Se você gostou daquilo que a gente falou sobre a Seven aqui, nós vamos deixar um linkzinho para você mandar talvez o seu currículo, se você quiser, e manda para nós que a gente vai estar aqui com as portas abertas para te receber e te conhecer. Vem trabalhar com a gente, que vai ser um grande prazer ter vocês aqui. E vai agregar no currículo. Agora nós somos seguradora. Seguradora, hein? Vai ser bom. Obrigado, viu, Fabi? Obrigada a vocês, João. Obrigado a vocês. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau.